Olá, pessoal, que bom estar com vocês de novo em mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi, sempre trazendo temas muito interessantes para você ouvir de novo, compartilhar, aprender e se informar. Hoje nós vamos falar sobre oftalmologia e um tema que certamente vai estar presente na sua vida se você viver muito. A gente vai conversar a partir de agora e é com muita honra que eu recebo aqui no nosso podcast o Dr. César Vilar, que é oftalmologista. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Nádia, é um prazer estar aqui. É um prazer também para essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito educativa, mas a gente também vai dar uma descontraída, conversar aqui mais também sobre, inclusive, esse grupo grande, né, que é o grupo Vilar, Luz Vilar, Vision One. Mas vamos lá, doutor César, esse tema catarata é um tema que, como eu disse, ele ou está ou estará presente na vida de todos nós, é isso mesmo? É isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter catarata. A gente até vê catarata em pessoas mais jovens, mas por outras causas não é o habitual. A grande maioria das pessoas vai ter catarata quando chegar numa idade mais avançada. A gente vê, começa a aparecer com mais frequência a partir dos 55 anos. Daí, a cada 5, 10 anos, a porcentagem de pessoas com catarata vai aumentando. E aí a gente sabe que com muitos aspectos são levados em consideração, né, para o diagnóstico da catarata ou para o surgimento dela, a partir dos 55 anos. O envelhecimento, ele é o principal ponto dessa catarata senil. Isso, né? O envelhecimento da lente natural do olho, o corpo como um todo envelhece, né? As células do corpo vão mudando, tudo vai mudando. E nós temos dentro do olho uma lente especial, que chama-se cristalino. Como o nome diz, ela é transparente. E ela é uma lente especial. Ela é uma lente fantástica. Ela consegue fazer com que nós enxerguemos de perto, de longe, automaticamente ao nosso prazer. Quem estiver vendo, já tiver mexido numa lupa, ou mesmo num par de óculos, sabe que existe uma distância correta para que aquilo ali esteja no foco. E a nossa lente dentro do olho, ela consegue ter vários focos, de acordo com a nossa vontade. Olha que legal. Você já tinha pensado nisso? Não. Isso é sensacional. Se eu quero olhar para esse copo, automaticamente ela se contrai numa grossura específica, né, num poder específico, correto. Eu não estou dizendo qual é a grossura que ela tem que ficar, o poder. Eu estou simplesmente olhando para esse copo ela agiu. e ela já agiu. Isso funciona muito bem até por volta dos 40 anos. Aí começa a aparecer alguns sinais de envelhecimento. Por volta dos 40 anos surge a presbiopia. Que é a dificuldade de enxergar para perto. Isso. E a dificuldade de enxergar para perto vem já do envelhecimento do próprio cristalino. Ele começa a perder flexibilidade. Tem umas fibras musculares discretas, assim, não são exatamente fibras musculares, mas são fibras ao redor dessa lente, que começam a não conseguir mais fazer com que ele se molde ao nosso bel prazer. As pessoas começam a ter dificuldade de trazer para muito perto. Aí o braço vai esticando, aí daqui a pouco acaba o braço. Então o processo de envelhecimento do cristalino e da visão começa a ser mais percebido nesse momento. Não tinha entendimento de que a presbiopia tinha essa relação com o envelhecimento do cristalino. É algo assim impressionante, viu, gente? Porque assim, você dorme com 39 anos, quando você acorda no outro dia com 40, você já não está enxergando mais para perto. É impressionante. A gente vê isso no consultório todos os dias. Né? As pessoas por volta dos 40 anos, geralmente a primeira pergunta que eu faço, e aí, já usa óculos? Aí ele, doutor, ainda não, mas eu acho que eu estou precisando. Mas eu não estou mais conseguindo. O cansaço. Às vezes a pessoa fala que no começo do dia tá tudo bem, mas vai chegando à tarde, à noite, já começa a ficar muito difícil manter o foco no computador, manter o foco no celular. E isso vai aumentando até que a pessoa sente muito desconforto e procura. Aí é a famosa vista cansada. É a famosa vista cansada. A famosa vista cansada. Aí a gente volta aqui para catarata. O cristalino vai envelhecendo e vai perdendo essa transparência. Aí vai primeiro ficando ele opaco. perde a flexibilidade, que é a vista cansada, isso vai piorando com o tempo, e depois ele vai perder também a transparência. Aí ele vai perdendo a qualidade da visão. A catarata, classicamente falando, é quando o cristalino perdeu a qualidade da visão e a quantidade também. Então, a pessoa já não consegue mais ver todos os detalhes de longe. Determinadas condições de luminosidade, a visão já não é nítida, a visão fica borrada, embaçada, esfumaçada. Dependendo do modo... Como se tivesse uma névoa. Como se tivesse uma névoa, esse é o mais comum. Mas tem outras formas. O cristalino ele pode envelhecer de outras formas, né? Ele parece que é uma coisa só, mas na verdade ele tem algumas partes dentro dele. E a catarata pode aparecer em qualquer das partes.
Pode aparecer no núcleo, que é o mais comum, e aí essa é a descrição mais comum da catarata, que a pessoa vai sentindo uma dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luminosidade, vai sentindo dificuldade em ver detalhes para longe, já não consegue diferenciar algumas cores. Essa é a catarata nuclear tradicional do idoso. Mas você tem outras cataratas também da senilidade que aparecem de outras formas. As corticais, que estão mais na borda da lente, elas trazem flashes, assim, a luz fica um tanto espalhada em algumas situações. E tem as subcapsulares, que elas parecem como se fosse um vidro jateado de areia, um vidro fosco. E esse vidro fosco vai cada vez ficando mais opaco e a pessoa só não consegue ver nada direito com essa catarata que tampa realmente o meio, fica tudo esfumaçado. Essa descrição de como a visão fica é o paciente que dá ou através dos exames o médico tem condição de saber que tipo de catarata ele está desenvolvendo? O paciente, via de regra, diz que a visão está embaçada. E aí, para eles, geralmente no consultório, as queixas são embaçamento, é uma coisa só. E aí, assim, até por curiosidade, pela minha experiência, por nossa experiência, né, dos cirurgiões, eu tento perguntar, e esse embaçamento é como? É uma névoa? É um vidro fosco? Aí a pessoa vai dizendo, nem sempre as pessoas têm, às vezes, vocabulário. Dependendo do vocabulário da pessoa também, é difícil ela saber descrever como que tá a visão. Então isso é muito interessante, né? A condição é semelhante, mas como a pessoa percebe de cada um é diferente. E a gente escuta relatos, assim, muitas vezes engraçados, de formas curiosas que as pessoas às vezes descrevem como é que tá a visão. Tem pessoas que falam que tem uma pasta na visão. Todo tempo uma pasta. A gente fica... Eu pisco e a pasta não sai. E a pasta não sai. Então eu fico limpando o óculos porque eu acho que é o óculos que tá ralado e não é o óculos. Entendi. Entendeu? Então são essas coisas. E aí, a gente falou aqui da presbiopia, não importa se o paciente tem presbiopia, astigmatismo, miopia, isso é independente do envelhecimento do cristalino e o aparecimento da catarata. É independente. O que você estava mencionando são os famosos erros ou vícios ou defeitos de refração. Então o olho, ele é um elemento óptico, né? Você tem a parte da frente do olho que funciona. Você tem principalmente a córnea e o cristalino. E são lentes biológicas. O trabalho dessas lentes é focalizar a luz na retina, que é o fundo do olho. Análogo a uma câmera fotográfica, você tem as lentes da câmera e o filme da câmera. A lente é como se fosse a parte da frente do olho que está ali para fazer a luz chegar com foco, com nitidez na retina. Só que algumas pessoas não têm esse sistema óptico tão bem trabalhado para o tamanho do olho, para como deveria ser. E aí você tem erros, a luz não chega tão nítida na retina como poderia chegar. As lentes corretivas entram para ajudar nisso, para que você ajuste o foco ali. Então, no caso da miopia, a pessoa tem dificuldade de enxergar para longe, porque o elemento óptico ele é poderoso demais, ou o olho é um pouco maior do que deveria ser. Então, a luz ela se cruza um pouquinho antes da retina. Quando você põe uma lente divergente na frente, que é como você trata a miopia, você diverge um pouco a luz, tirando um pouco desse poder excessivo de convergência do elemento do olho, e a luz vai para a retina. Já a gente vai falar sobre a cirurgia. A cirurgia é algo assim fantástico, né? Fantástico, e como a tecnologia também tem ajudado os cirurgiões na precisão e na segurança. Ainda queria falar sobre diagnóstico, porque a gente tem ainda a catarata congênita e a catarata adquirida por uso de medicamentos. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas. Catarata congênita, ela já não está presente ao nascimento. Existe também a catarata infantil, que ela não está presente ao nascimento, mas desenvolve nos primeiros anos da vida. E elas geralmente são associadas à presença de infecções ou doenças que a mãe teve durante a gestação, que eventualmente podem estar aí afetando o bebezinho. Daí a importância do teste do olhinho, né? O teste do olhinho é um teste simples, rápido, todo mundo tem que fazer, tá? No protocolo do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de verificar se o reflexo vermelho do olho está normal. Então, quando você joga uma luz coaxial, quer dizer, diretamente na pupila de qualquer pessoa e também do bebezinho, aquilo bate dentro do olho na retina e volta para o observador. O observador consegue ver um reflexo avermelhado na pupila, que é o reflexo normal. A leucocoria é o alterado, quer dizer, você não consegue ver esse reflexo vermelho direito. E aí eles podem ser por causas várias. A catarata congênita é uma delas. E a catarata secundária, a catarata congênita, ela tem que ser vista caso a caso, né? Você tem a cirurgia da catarata congênita também. Tem? O bebê já pode fazer? A gente opera os bebês. Você tem que operar, porque a chance que eles têm de recuperar a visão, porque se você não torna essa visão transparente, nos primeiros meses de vida, a criança nunca mais vai enxergar direito.
Entendi. Você precisa estimular o olho para que ele crie as conexões nervosas entre o olho e o cérebro para que o olho enxergue. E a catarata congênita, ela já, quando o bebê nasce com essa condição, ela já é algo que traz a cegueira instantaneamente, ou ela pode ser parcial, ou a criança já nasce... Tem vários níveis. níveis. Pode ser total Ok. já de cara, pode ser só um pontinho, e não necessariamente você precisa operar eventualmente. O oftalmologista, ele tem que diferenciar se aquela catarata ela vai, naquele momento, impedir o desenvolvimento da visão. E é baseado nisso que a gente vai indicar a cirurgia ou mais cedo ou mais tarde. Às vezes, se a catarata não for tão densa, você observa, vê se a criança está ganhando visão, existem testes específicos para isso. E se a gente sentir que está comprometendo, a gente opera. Se a gente sentir que está conseguindo desenvolver, às vezes você pode esperar um pouquinho. Mas a criança tem que desenvolver a visão nesses primeiros meses de vida, isso é crucial. Ok, aí tem a infantil. A infantil segue o mesmo padrão, só que a infantil tem um prognóstico geralmente melhor, porque a criança já desenvolveu a visão nos primeiros meses ou anos de vida e de repente a visão piora. Aí você opera e a visão melhora. Então esses casos são casos bons até. Lógico, ninguém quer fazer cirurgia em criança se não precisar, mas às vezes está atrapalhando o desenvolvimento escolar, na interação social. Na vida. Na vida. Na vida. Então é uma causa de cegueira, muitas vezes, infantil e tratável, graças a Deus, com a cirurgia. Aí, doutor César, a gente vem para aquela adquirida por medicamentos, especialmente os de corticoide, né? Os corticoides são de longe os mais comuns que causam. Alguns tipos de antiepiléticos podem causar também, mas sem dúvida a catarata corticogênica, né, os corticoides, são os mais comuns. Muito comum o uso exagerado daqueles corticoides nasais que as pessoas às vezes usam. Não é necessariamente sempre. um colírio corticoide ao longo da vida. Não. O mais comum, inclusive, são os orais mesmo, tá? Sim. Que as pessoas às vezes usam corticoide de forma de uso próprio, né, sem indicação médica ou por tempo prolongado demais. Ou quem tem uma doença autoimune. Ou quem tem doença autoimune. Acontece porque a pessoa usou demais de forma errada mesmo, né, por longos períodos, sem aquela necessidade obrigatória. Ou porque tem uma doença que não tem o que fazer, você tem que controlar. Então, quem tem lúpus, artrite reumatoide, as granulomatosas, as vasculites, precisam de corticoide mesmo para sobreviver, porque as doenças realmente trazem consequências graves. E aí, os corticoides têm vários efeitos colaterais no corpo, não é só a catarata, né? Aumenta a pressão arterial, pode dar diabetes, escurecimento do corpo. Então, são várias coisas que aí a gente vai tentando aliviar aí os efeitos colaterais, né? Então, a catarata gerada por corticoides, também você tem que operar para que a pessoa restabeleça a visão. Estou entrando em vários grupos aí da catarata. Eu estou entrando no grupo do corticoide porque, nossa, eu usei muito corticoide para enxaqueca a minha vida inteira. Mas vamos lá. Por enquanto ainda... Tudo é questão de dose e tempo de uso. Por enquanto ainda estou só na presbiopia. Então, os corticoides, assim, as pessoas... Eu não estou aqui querendo demonizar corticoide, pelo amor de Deus. Quando a gente precisa usar, a gente usa. Aquele famoso mal necessário, né, muitas vezes. Sim, e a gente sabe que o corticoide, engraçado, ele é uma simulação de um próprio hormônio que nós mesmos temos. A gente tem uma glândula do corpo, chama suprarrenal. Essa glândula produz os mineralocorticoides, que são para regular algumas funções, e os glicocorticoides, que são hormônios que controlam algumas funções do corpo. E descobriu-se que quando você coloca no corpo uma medicação que simula o glicocorticoide, isso tem um efeito anti-inflamatório potente. Descobriu-se depois que aumenta outras coisas também. Mas o efeito anti-inflamatório do corticoide é fantástico, né? Todo mundo sabe. E você já chegou a operar pacientes jovens por esses motivos? Assim, com certa frequência. É? Com certa frequência. Jovens assim na adolescência? Sim, por uso de corticoide. Sim. Sim, por diabetes. Às vezes tem jovens com diabetes. Algumas doenças causam catarata também. Sim. E por causas que a gente às vezes não entende, não conhece. Que a pessoa não lembra de ter usado ou não usou mesmo. O trauma também pode levar à cirurgia da catarata, né? O trauma causa, às vezes, uma inflamação no olho. Essa inflamação ali causa uma reação química nessas células dessa lente transparente, né, no cristalino, e às vezes deixa ela opacificada, vira uma catarata. Fala um pouquinho dessa relação, doutor César, da diabetes com a catarata. Diabetes é o excesso de açúcar, né, glicose no sangue. Isso muda a forma como os líquidos do corpo estão. Então, o líquido que está dentro do olho, o humor aquoso, nada mais é do que um filtrado do próprio sangue. O sangue passa, chega lá pelas artérias, né? Chega no olho. Lá dentro do olho tem uma estrutura que chama corpo ciliar, que o sangue vai por ali e aí ele vai se dividindo até chegar em tubulozinhos bem pequenos, onde ele é filtrado, onde ele literalmente deixa uma parte de líquido lá, só o líquido, as células não vão.
E esse líquido é que preenche o olho e nutre o olho por dentro e por fora. Esse líquido tem alguns sais minerais, tem um pouquinho de gordura, tem um pouquinho de açúcar, tem um pouquinho de tudo. É um filtrado do sangue, proteínas, inclusive. Quando esse líquido não está exatamente como deveria estar, aí tem remédio, aí tem doenças, infecções e outras coisas. E açúcar também muda a relação do líquido com as estruturas do olho. Então é como se literalmente o açúcar aumentasse, né, dentro do olho também. E isso aumenta o estresse oxidativo, né, a oxidação mesmo, o envelhecimento das camadas do cristalino. Então o cristalino, ele é formado dentro da barriga da mãe ainda. O bebezinho, aquilo ali vai se formando aos poucos. Dá pra ver no ultrassom? Dá pra ver no ultrassom, o cálice do cristalino, opa, desenvolvendo sim, eu vejo das minhas. Ah, então, vai já ter uma, mais já uma, tem uma, vai ter mais outra. uma, já viu o cristalino. Já viu o cristalino, já tá tudo os dois. Os dois, né? E é como se acelerasse, de fato, o processo de envelhecimento, né? Então, a gente fica se perguntando, o paciente diabético, será que isso está acontecendo no corpo todo? Sim. Tá. A gente entende que o estresse oxidativo aumenta no corpo todo. Especialmente o paciente diabético descompensado. A doença sistêmica, né? Uma doença crônica, precisa de muito controle, muito rigor também. Vamos falar das cirurgias? Vamos falar das cirurgias. Gente, estava conversando aqui com o Dr. César e imaginando como é essa cirurgia, né? E é uma cirurgia tão rápida. É verdade que dura entre 5 e 15 minutos? Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né? Então, a cirurgia de catarata é uma coisa... A catarata em si me fascina muito estudar, né? Poucas intervenções médicas que foram criadas desde o começo da humanidade mudaram tanto a medicina como a cirurgia de catarata mudou. Muito antigamente, há mais de 40 anos atrás, a técnica padrão da cirurgia era o que a gente chamava de cirurgia extracapsular. Tinha que abrir o olho, uma incisão de uns 10 milímetros, para que você retirasse o cristalino por inteiro. Ele entrava em bloco. Por quê? Porque você não tinha formas práticas e consistentes de entrar dentro do olho e triturar aquilo por incisões pequenas. Porque ele endurece, né? Ele endurece, é duro. Ele fica duro, então você tem que quebrar para tirar. Quebrar para tirar. Essa cirurgia que você abria muito tinha seus riscos, né? Riscos de infecção, o olho ficava muito hipotônico durante a cirurgia, muito mole, isso trazia riscos de descolamento de retina, efusões uveais. Essa cirurgia só era indicada quando a pessoa estava cega. Tinha o velho mito da catarata ter que amadurecer para a pessoa operar. E aí de 66 para cá, na verdade mais na década de 80, mas em 66 foi inventado a cirurgia de fotoemulsificação, na qual um aparelho pequeno entra no olho e consegue com energia ultrassônica triturar ali a catarata e começar a aspirar. Então esse foi o estopim da revolução, de você não precisar mais abrir o olho para tirar a catarata. Só que faltava... Imagina também o desconforto que era, né, para os pacientes. A cirurgia em si não é tão desconfortável, mas imagina, a pessoa estava cega. Então os resultados com catarata eram muito bons, porque a pessoa saía da cegueira para a visão. Valia a pena o desconforto, digamos assim. Valia sim, né? O acesso era difícil naquela época também, né? Nem todo mundo conseguia fazer a cirurgia, muita gente morria cega por catarata, porque não tinha oportunidade de se operar. Era uma cirurgia mais difícil da pessoa fazer e ter, porque precisava de uma estrutura maior, porque a cirurgia era mais longa na maioria dos lugares. Mas aí voltando para a história da cirurgia. Sim. Então, tinha um problema, né? Você não tinha lentes intraoculares que entravam por incisões pequenas. Então, ainda que você fizesse uma cirurgia por incisão pequena, você teria que abrir de novo o olho para colocar a lente. Porque talvez quem esteja assistindo não tenha certeza disso. Com a cirurgia de catarata, o padrão hoje é você tirar essa lente que está ruim e trocar para uma lente nova, porque isso restabelece a visão. Mas, tipo assim, só para ilustrar, olha, você tem aqui algo que está fechado, né, que está opaco, não está passando a luz, então você não está enxergando realmente, ou ficou até cego em determinado momento, você tira isso que está opaco, coloca uma coisinha assim transparente e a pessoa volta a enxergar. Mas é isso mesmo, você troca o vidro da janela, eu digo para os pacientes, troca o vidro da janela, troca o vidro do relógio, para você conseguir clarear. Vamos lá. Né? E aí foi inventado no final da década de 80, 90, começaram a surgir as lentes intraoculares de material dobrável, olha que maravilha. Porque antes era rígida. Eram rígidas, ainda existem as rígidas, mas elas foram criadas inicialmente rígidas, e aí a cirurgia é até boa, você conseguia tirar o cristalino com o aparelho, mas para colocar você tem que abrir o olho para colocar, então abre logo e tira do começo e já põe a lente inteira, né? Só que aí surgiram essas lentes dobráveis. Isso foi talvez a segunda maior revolução da história da oftalmologia, porque agora você não precisa mais abrir muito o olho para colocar uma lente, ela entra dobrável, encurvada nela mesma,
Então, uma lente que mede seus 6 milímetros de diâmetro circular, de uma ponta a outra 6 milímetros, você dobra ela e ela entra por incisão de 2, 2.2, 2.4 milímetros. Gente, estamos falando de milímetros. 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 Se você conhece aí as medidas, centímetros, né, metros, milímetros, 2,4 milímetros, a lente entra dobrada e aí ela já se ajusta. Um dedo, via de regra, tem 1,5 centímetros. Né? Aí, centímetros. Sim. Que é muito mais, Um né? milímetro aqui. Lembrando que cada centímetro são 10 milímetros. Né? Então é muito. É muita é coisa. muito pequeno. Então a gente está falando de muito pouco. Mas isso para o olho é bastante, né? Então, você poder fazer uma cirurgia por uma incisão muito pequena e você não precisar abrir o olho, torna a recuperação muito mais rápida. Você não precisa dar ponto. A incisão é tão pequena que você não precisa nem suturar. Isso foi outra grande revolução. A recuperação é rápida. A pessoa não demora a enxergar depois da cirurgia. E aí você começou a ter resultados muito bons. Você começou não só a melhorar a cegueira, mas a cirurgia começou a ficar mais reprodutível ao ponto de que as pessoas, opa, eu não preciso nem esperar a pessoa cegar mais para operar. Uhum. Agora eu preciso, não só devo, como preciso operar a catarata um pouco mais cedo. Porque esse aparelho que tritura a catarata, ele gasta energia lá dentro para fazer isso. E essa energia esquenta um pouquinho o olho, machuca algumas estruturas e torna a recuperação mais difícil. O objetivo de operar a catarata mais cedo, né, é que você gaste menos energia dentro do olho para tirar a catarata, torne a cirurgia mais segura, mais rápida, mais reprodutiva. Quais são os tipos de lentes que podem ser colocados para corrigir a catarata? Então, a cirurgia de catarata está ficando cada vez mais personalizada. E a forma que você consegue personalizar melhor o tratamento é escolhendo a lente intraocular certa para cada paciente. Então, não é só o olho, mas também os hábitos de vida que importam. Então, hoje a cirurgia de catarata ela consegue resolver grau, e não só o grau de longe, mas ela consegue também resolver o grau de perto. Uma das coisas que a cirurgia de catarata consegue tratar também é a presbiopia. A gente sabe que a presbiopia piora muito a qualidade de vida da pessoa. Então hoje a cirurgia de catarata consegue atacar as duas frentes. A transparência, né, recuperar a qualidade da visão, e também a quantidade, quer dizer, o foco de perto, o foco intermediário e o foco de longe. As lentes que mais entregam isso hoje são as lentes trifocais. Por isso que eles têm os 3 focos, que é o de perto, o intermediário, que é muito útil, que é a distância do computador, a distância do painel do carro, a distância de um preço em uma prateleira. Isso tudo é visão intermediária, distância intermediária. E a distância é visão de longe, lógico, que é muito importante para que a pessoa possa realizar as atividades de longe também. Essas lentes têm alguns efeitos colaterais. Via de regra, a presença de círculos na luz à noite. Então isso tem que ser muito bem discutido com o colega, o cirurgião que vai operar o caso, para que isso entenda se é algo que essa pessoa vá realmente melhorar de qualidade de vida. A enorme maioria dos pacientes se dá muito bem com essas lentes. Via de regra, é um ganho de qualidade de vida muito grande você não depender de óculos para fazer várias atividades. A gente tem outras tecnologias. Então, o astigmatismo é um tipo de grau que atrapalha tanto para longe como para perto. E aí você consegue corrigir o astigmatismo na cirurgia de catarata. É uma grande oportunidade da pessoa não precisar mais óculos para corrigir astigmatismo, que são as lentes intraoculares tóricas. Elas são fantásticas. A cirurgia é quase a mesma, praticamente, para que você coloque qualquer uma das lentes. Ela segue um padrão. Mas a lente tórica tem um detalhe. Ela tem um grau específico em um eixo. Você precisa alinhar esse eixo dessa lente na posição correta para que ela corrija o grau da pessoa do astigmatismo. Então, é fantástico. A lente tórica é uma das coisas que mais fascina a gente, porque não existe exatamente um astigmatismo igual ao outro, então é uma forma de você realmente personalizar o tratamento. E você tem as lentes monofocais. Eu digo sempre que as lentes são todas muito boas. Não existe lente ruim, todas elas corrigem a catarata. Mas as lentes intraoculares de tecnologia avançada conseguem corrigir além da catarata. Elas conseguem corrigir não só a qualidade da visão, mas também o grau, o óculos que a pessoa vai usar depois da cirurgia ou de repente não vai mais usar. Então, essas são, resumidamente, os tipos de lentes intraoculares que a gente tem. Surgiu recentemente, por exemplo, uma outra lente que se chama de foco estendido. É uma alternativa muito interessante para muitas pessoas. Então, lembra que eu falei que as trifocais tinham esse efeito dos círculos à noite? Isso afasta muita gente da cirurgia. Porque a pessoa, não quero círculo, de jeito nenhum. Eu dirijo à noite, eu não quero ver círculo. Mas eu também não quero depender de óculos para tudo. Quer dizer que eu só tenho isso, doutor? Eu vou ter que colocar uma lente que, para não ter círculo, eu vou ter que enxergar de óculos tudo para dirigir, para ver painel de carro, para ver celular? Não. Surgiu uma outra alternativa, que é o foco estendido. O foco estendido é uma tecnologia que tenta entregar a visão de longe, sem os círculos, e trazer para essa distância intermediária, que é uma visão muito útil. Essa tecnologia ela não tira totalmente o óculos da pessoa, mas ela diminui na grande maioria das situações.
Então é uma estratégia que pode ser usada para muitas pessoas também conseguirem independência de óculos. E é aquilo que eu te falei do perfil. O que é mais importante para essa pessoa? Qualidade de visão em todas as situações, ainda que precise de um pouco de óculos? Ou independência de óculos para que ela consiga realizar mais atividades sem precisar de pegar um óculos e colocar no rosto, um óculos de grau? É isso que a gente tenta discutir no consultório. E é por isso que essa conversa é tão importante. Né? Por isso que não dá para ser uma coisa com pressa, por mais que a gente tenha que atender muitas pessoas, a rotina é corrida. Mas antes de indicar a cirurgia, é preciso esse momento. É preciso que você tente se pôr no lugar da pessoa, tentar encontrar os hábitos que ela realiza para poder sugerir o que realmente seja o mais adequado. E via de regra a gente consegue, graças a Deus. Bom. Eu vi uma estatística de que cerca de 75% da população acima de 75 anos já fez cirurgia da catarata, porque senão realmente vai ficar sem enxergar. Mas aí o paciente chega lá com 60 anos, 65, doutor, não estou enxergando muito bem. Aí é um médico quem avalia e decide, não, você pode esperar mais um pouco. E cabe ao paciente dizer, não, tudo bem, vou esperar mais um pouco. É sempre uma relação médico-paciente, não é a relação de médico sozinho ou de paciente sozinho. Porque isso serve para tudo, não só para a cirurgia de catarata, como para outros tratamentos. Falando da cirurgia de catarata em si, a hora certa de operar a catarata é quando ela está começando a interferir na qualidade de vida da pessoa. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente já está falando um pouco além, não só da visão, né, da qualidade de vida. Então, lógico que quando a pessoa chega, doutor, eu já não consigo dirigir, eu já não consigo ver minha televisão direita, ela já está no estágio que a gente não gosta, né? Não precisaria a pessoa chegar nesse nível de comprometimento para se operar. Muitas vezes tarefas no computador, isso. Da gente hoje. Né? Nádia, muitas vezes as pessoas não percebem que estão com a visão ruim. O ser humano ele tem a incrível capacidade de se adaptar. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório, como é que está a sua visão? Eu pergunto. E ela responde, ou ele responde, tudo bem, eu vim só trocar meus óculos. Daí eu examino, vejo que a visão já não chega ali nas letras médias ou menores. A pessoa já teria, por exemplo, talvez dificuldade em ser aprovada no exame de renovação de carteira de motorista. Muito comum isso, a pessoa vai renovar, não consegue ver no consultório. Ou seja, ela nem sabia que estava com um problema. Engraçado, a adaptação. E quando a gente examina, a gente vê uma catarata, às vezes densa já no olho. Olha, a catarata, ela não cega a pessoa de uma hora para outra, ela vai perdendo a visão aos poucos. E aí essa conversa sobre a cirurgia que eu expliquei para você agora, tem que explicar para ela também. Que a cirurgia tem que ser feita um pouco mais cedo para evitar que a pessoa piore muito. Não é uma urgência, mas é preciso fazer nesse momento, porque se ela endurecer demais, duas coisas vão acontecer. Um, o senhor vai enxergar cada vez pior. E dois, a cirurgia fica mais arriscada. E aí a gente perde não só, às vezes, a total segurança da cirurgia, como a gente também perde a chance de fazer alguns refinamentos na visão que são possíveis quando a catarata não está tão avançada. Mas a hora certa de operar é isso. Tem pessoas que já chegam diferente. Doutor, o meu óculos eu enxergo tudo, graças a Deus, mas, nossa, sem óculos eu não enxergo nada. E mesmo de óculos tem horas que eu não enxergo alguma coisa, mas eu estou conseguindo me virar. Mas eu pratico esse esporte A ou B, sei lá, jogo beach tênis, faço natação, e precisar desses óculos de grau me incomoda muito, tente contato, eu nunca me adaptei. O que eu posso fazer? Então você vê que a qualidade de vida dessa pessoa está ruim, ela já não consegue exercer as atividades que ela precisa. E a cirurgia de catarata pode ajudar, inclusive, nesse momento também. Porque a catarata aí, com certeza, não está tão densa, tão avançada, mas já deve existir. Você vê isso no consultório e aí você conversa com a pessoa sobre como que a cirurgia pode ajudar nesse momento. Muito bom. E é uma cirurgia que, além de ser rápida, é considerada muito segura, né? Sim, ela é muito segura. A cirurgia de catarata, ela realmente é a cirurgia mais realizada pela medicina no mundo, né? E ela é segura por vários motivos. Primeiro que os aparelhos são muito bons. A evolução dos aparelhos é um negócio espetacular. Eles são feitos para essas incisões pequenas, e eles mantêm o olho todo o tempo pressurizado durante a cirurgia, então não existe hipotensão como existia na cirurgia aberta. Então o olho fica todo o tempo ali pressurizado, bem pressurizado, de modo que você praticamente entra e sai do olho e o olho continua do mesmo jeito. E o paciente não sente nada? Não sente uma dor. Sedação leve? Uma sedação leve. O olho é muito fácil de anestesiar. Não é difícil fazer cirurgia no olho sem o paciente sentir dor. Uma gota de colírio é suficiente para você fazer a cirurgia de catarata, a pessoa não sentir dor nenhuma. Mas sente às vezes apreensão, né? Fica nervosa. Aí eu queria perguntar. Questão do medo, né? Porque se você para assistir um olho, um médico operando o olho, dá aquele certo nervoso. Certa apreensão em quem não é acostumado, apreensão, né? Então por isso que eu acredito que uma leve sedação é muitas vezes confortável. Lógico que isso envolve alguns custos e estrutura hospitalar, Sim. Mas sempre que possível uma sedação leve é adequado para que a pessoa consiga relaxar durante a cirurgia
seus 10, 15 minutos. E ambiente cirúrgico, Sim, hospital. ambiente cirúrgico. É feito em hospital, Sim. ambiente cirúrgico. Sim. Toda aquela... A cirurgia de catarata ela é considerada como uma cirurgia ambulatorial. Significa que o paciente não precisa ser internado em hospital. Ele entra, ele opera, ele fica uma observação rápida e ele sai. Semelhante a uma endoscopia. A um exame endoscópico que você precisa ali, né, passar um tubo na garganta para ver direitinho como é que está o estômago, aquilo também é um tanto desconfortável. Pode ser feito sem sedação, mas é muito ruim. O ideal é fazer com uma sedação leve, que a pessoa consiga relaxar e dê para o médico ver com segurança ali como é que está a estrutura. Acabou, vai embora pra Acabou, casa. recuperou da sedação, tá sentindo tudo bem, vai para casa. Aí deve ser aquela magia, né, pra pessoa... Isso, não é imediatamente, né? O olho fica um pouquinho inflamado ali nos primeiros momentos após a cirurgia, mas muitos pacientes no fim do dia, nossa, depois que eu acordei, que eu dormi um pouco em casa, que eu acordei, já estava enxergando, espetacular. É maravilhoso. Primeiro opera um, depois opera outro? É o que eu gosto de fazer, é o que ainda se defende na grande maioria dos serviços no Brasil. Já tem alguns países do mundo que já defendem que a cirurgia deva ser feita nos 2 olhos no mesmo dia, na mesma hora ali, faz um, aí logo em seguida já faz o outro. Eu prefiro esperar pelo menos alguns dias para eu ver o resultado do primeiro olho. Porque tem algumas coisas que a gente não controla. É interessante, já falando aqui do lado refracional da cirurgia, né? Desde que a gente começou a colocar lente nos olhos, que a gente começou a se preocupar com o grau que vai ficar. Porque antigamente o grau não dependia do médico. Eu vou tirar a sua lente, não tinha lente para colocar, eu só tinha esse grau aqui. O grau que ficar é o que eu vou te passar, viva com isso. Se for pouco, ótimo, se for muito, problema. E também eu acho que tem muita gente que deve chegar no consultório e dizer assim, agora eu vou operar da catarata, não vou mais precisar de óculos. Porque vai uma lente dentro do olho, né? Se eu já tenho lente, por que eu vou colocar óculos? E não é bem assim. Você coloca uma lente dentro do olho, essa lente vai corrigir a catarata e vai tentar também corrigir o grau. Porque existem aí, a gente pode também abrir esse parênteses, né? Vários tipos de lente. Tem as lentes também multifocais, porque tem as lentes que... Tóricas, que corrigem astigmatismo. Pode falar, doutor, acho que você tem felicidade. Um pouco mais do que eu. Eu adoro falar disso porque é o que eu faço todos os dias, né? E eu digo que muito do meu trabalho é orientar a pessoa, tentar encontrar um meio termo entre a qualidade de vida, que existe tecnologia, como que essa tecnologia pode ajudar essa pessoa e como que eventualmente ela pode conviver com os efeitos dessas lentes na vida dela como um todo. É um aconselhamento mesmo, né? No fim é a pessoa que decide. O objetivo de todo cirurgião hoje é que a pessoa opere a catarata e tenha o mínimo de grau possível para que precise usar nos óculos depois da cirurgia. Só que isso não depende só do cirurgião. Então, por melhor que seja a lente, por melhor que sejam os aparelhos, algumas pessoas podem, por exemplo, ficar com grau depois da cirurgia ainda. E isso às vezes pode ser ajustado no segundo olho. É isso que eu estou dizendo. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é esperar algum tempo para eu ver o resultado do primeiro olho, porque isso me dá algumas informações que eu posso aproveitar no segundo olho e a pessoa fica muito bem, tá? Ainda que, vamos dizer, no primeiro olho sobrou-lhe meio grau, puxa, se tivesse ficado meio grau a menos, ficava melhor. Isso é da cicatrização da pessoa. Eu aprendo isso no primeiro olho, uso para refinar o meu cálculo no segundo olho, e via de regra, se sobrou meio grau em um olho só, tá ótimo. A pessoa se sente muito bem. Pós-operatório. Eu lembro do meu pai, que fez cirurgia de catarata, minha mãe também, né? Inclusive com o seu pai, doutor Vilar. E aí usa o óculos escuro, tem uma certa resistência à luminosidade, uma certa fotofobia. Como é que é esse pós-operatório? O que o paciente precisa fazer? O paciente precisa evitar de fazer esforço físico e evitar de estar em ambientes com muita sujeira, com contaminação, para evitar infecção. Lava sempre bem as mãos, especialmente na hora de pingar os colírios. O remédio que a pessoa precisa usar após a cirurgia de catarata é colírio, na grandíssima maioria dos casos. Não precisa geralmente tomar comprimido nenhum. Os colírios a pessoa tem que pingar aí no olho 3 a 4 vezes por dia por algum tempo, porque é o tempo que o olho precisa para se recuperar. E eu gosto de manter por pelo menos 5 a 6 semanas, para evitar de o olho reinflamar assim que você suspende o colírio. Os primeiros 15 dias são os mais cruciais para que a pessoa não tenha infecção nem inflamação prolongada após a cirurgia. A pessoa não precisa deixar de fazer algumas coisas que ela faz de hábito. Então, pode conversar, pode apresentar um podcast, pode dar entrevista, pode se reunir com as pessoas, pode ler, pode ver televisão, pode viajar, pode sair para jantar. Pode ir para academia? Não, vamos esperar um pouco. Um pouquinho. Pode ir para uma trilha? Também não. Pode tomar banho de rio? Não. Espera um pouco. Espere um pouco. Certas atividades profissionais, a grande maioria das pessoas pode fazer. Eu tive um paciente recente que eu operei de manhã e de tarde, ele foi para o escritório. E aí? Ele poderia ir, mas eu achei até um pouco exagerado. Olha, não é que não possa ir,
Mas evite, se dê o luxo de descansar um pouco, só acabou de fazer uma cirurgia, ele é um workaholic, né? Ele gosta muito de trabalhar. Então, mas você vê como a cirurgia é confortável, né? É possível que a pessoa já acorda, tô me sentindo bem, deixa eu olhar aqui as notícias, ver meus... E se der vontade de coçar o olho? A história do coçar o olho, primeira coisa, lavar bem as mãos, para que você evite levar contaminação pro olho. Segundo, de preferência, pegar um lencinho descartável, só no cantinho, você aperta um pouquinho aqui o cantinho, coça, não esfregue os olhos. Vai passar a coceira? O colírio, ele ajuda a passar também a coceira. Nossa, assim, Nunca leve as mãos sujas aos olhos. E nem, né? Aí e você usa o colírio, né? Via de regra, você tem um colírio anti-inflamatório com antibiótico, que praticamente não deixa aparecer coceira nenhuma. E se a pessoa ainda sentir, você usa o lubrificante, que é seguro. E aí a pessoa consegue manejar esses sintomas sem nenhum problema. Para o médico, já pude perceber aqui nessa nossa conversa em muitos momentos o quanto você se preocupa com o paciente, em dar atenção para o paciente. Antes da gente começar a entrevista, você falava, eu coloco no celular assim porque eu gosto de conversar com o paciente, dar atenção para o paciente, o que é realmente algo que a medicina traz de muito importante, essa relação entre os seres humanos. Então, eu queria que você relatasse, porque o nosso podcast também traz essa oportunidade, né? Assim, alguns casos que você se emocionou bastante. Meu Deus, esse paciente aqui, eu não achava que o resultado ia ser tão bom. Ou que o paciente chegou para você e falou, nossa, doutor, que maravilha. E assim, eu sei que para o paciente é como uma mágica, para o médico é um prazer muito grande, e para o paciente, como é uma mágica, a pessoa está praticamente sem enxergar, você deve receber muitos relatos assim, doutor, muito obrigada, que maravilha. A oftalmologia é bem recompensadora. A cirurgia de catarata é uma das coisas que mais traz felicidade, tanto para o paciente como para o médico. Então, não só por isso, até por isso ela também é muito realizada e muito, né, difundida no mundo todo. É difícil eu te lembrar, eu te dizer um exemplo só. Tem um que eu me lembro demais. Eu ainda estava na residência médica, né, me especializando em oftalmologia, fazendo as primeiras cirurgias. E eu operei um paciente que ele tinha uma deficiência, assim, ele era especial. Não conversava direito, ele vivia num asilo, sem familiares, então tinha os cuidadores que cuidavam dele. E ele estava cego por catarata. E ele sofria muito, porque ele queria ver e ficava raspando o olho, se arranhando, né? Machucava o olho às vezes, porque com a unha ele machucava o olho. Então, fizendo a cirurgia de catarata dele, o olho tinha inclusive outros problemas, a visão não ficou exatamente perfeita, mas o pouco entre aspas, assim, a luz que a gente conseguiu colocar nesse olho, a visão que ele conseguiu reaver, foi o suficiente para ele ficar mais calmo, não precisar de remédio para dormir, se alimentar melhor, conseguir fazer a higiene dele, sabe? Corresponder com as pessoas, tal, uma vida melhor. Então esse foi talvez o primeiro exemplo que eu lembro que me marcou muito de como a cirurgia de catarata pode melhorar as pessoas. Mas a gente tem números, isso acontece comigo todos os dias. Diariamente, né? Imagina. Diariamente, então, desculpa eu não conseguir te lembrar de um específico. Não, mas esse caso foi bem emblemático. Bem emblemático, né? para mim. Porque ainda na residência de uma pessoa que tinha necessidade de muitos cuidados, sim, e imagino que para ele deve ter sido eu vi na cara, não só do paciente, mas dos cuidadores, o tanto que a vida dele melhorou. Ele conseguia agora caminhar sem se bater nas coisas. Olha que detalhe, né? Olha o tanto que às vezes a cegueira por catarata priva a pessoa de qualidade de vida. Né? E o olho é um órgão tão sensível, né? Tão sensível. Um cisco que cai no olho, gente, é um tormento. É muito, um cílio que dobrou é um tormento, é muita sensibilidade. A gente já está quase chegando aqui ao final da nossa conversa, embora esteja excelente, a gente pode continuar continuando muito mais tempo. Poderia falar para sempre, né? Mas eu também queria tratar com o senhor sobre um aspecto, sobre essa herança da oftalmologia, né? Você é filho de uma das grandes referências da oftalmologia do estado do Piauí, Dr. Francisco Vilar, que é um ícone, na verdade, da oftalmologia e que, através do nome dele, do trabalho que ele, os profissionais e o grupo, ao longo do tempo, desenvolveram, tornaram-se a grande referência da oftalmologia no nosso estado. Como é para você trazer essa herança? A escolha foi por causa do pai e o continuar desse processo dentro da empresa, dentro do grupo, como é que está sendo para você? Primeiro, eu fico muito feliz e honrado de receber essas palavras tão boas, né? A principal referência. Eu acho. Eu queria lembrar que a gente também tem outros colegas assim, muito bons, a nossa oftalmologia, graças a Deus, é muito bem representada.
Mas, sem dúvida, meu pai teve um grande papel nisso também. Junto com a minha mãe, eles construíram uma empresa sólida, bacana. Deu oportunidade para muita gente trabalhar, se desenvolver. Eu acho que esse foi o principal mérito do papai. Não só ter desenvolvido a técnica da cirurgia de catarata muito bem aqui em Teresina, mas também ter dado a oportunidade para que os outros colegas também desenvolvessem e popularizassem isso. E isso foi se tornando uma via de mão dupla que ajudou todo mundo a crescer, e isso trouxe a empresa que a gente tem hoje. E, enfim, as coisas vão mudando, né? O hospital, a gente se viu numa situação onde a gente tinha uma empresa com 5 unidades, 270 funcionários e uma família para cuidar. E a gente olhou assim, caramba, é para a gente tocar isso para sempre, só nós? Isso está certo? Será que é honesto? A gente tem capacidade de, como família, tocar isso para sempre? E nem sempre isso é verdade. Então, se você olhar uma estatística das empresas familiares, uma grande parte delas não sobrevive à segunda geração. E a minoria sobrevive à terceira geração, sobrevivendo apenas como empresa familiar. Por quê? Porque os desafios são imensos. Administrar não é fácil, envolve muita dedicação, e meus pais viveram a vida toda incrivelmente dedicados e enfiados ali dentro, vendo aquilo dia sim, dia não. Mas chega um ponto que a gente tem que refletir. É isso que a gente quer para a vida toda? Será que isso é bom, inclusive, para a empresa? Porque, de repente, a gente não vai ser capaz de manter isso para sempre, dar perenidade. E foi quando, já até de forma muito sinérgica, nós fomos procurados pelo Vision One, que na ocasião ainda estava muito no começo. Eles eram formados por 2 hospitais só, o Hope, ali de Pernambuco, que é o Hospital de Olhos de Pernambuco, da família tradicional dos Ventura e dos Cavalcante, que é um pessoal muito antigo lá de Recife, um enorme hospital, e também de Brasília, com o Dr. Marcos Ávila com o CBV. Então, a Vision One nos procurou para fazer parte desse grupo e houve uma sinergia muito grande de ideias, de objetivos. Nem todo grupo, a gente já tinha recebido propostas de outros grupos para fazer parte, não houve exatamente um entendimento muito bom de que isso seria a cultura que a gente queria trazer para a empresa, mas desde que a Vision One chegou, a gente tem observado cada vez mais uma excelente sinergia, quer dizer, um excelente alinhamento de objetivos, de benefícios para ambas as partes, tanto do ponto de vista de negócio, tanto como de cultura organizacional, como de empresa. E aí, falando especificamente de mim, você me perguntou. Sim, sem dúvida, eu cresci vendo meu pai operar catarata. Mas você estava lá dentro do hospital? Não, ele gravava as cirurgias no videocassete e levava para casa porque ele gostava de ver as próprias cirurgias, é um hábito que ele cultivou por anos. Isso ajudou ele a desenvolver cada vez melhor a cirurgia. E eu ainda faço isso, eu gravo sempre as minhas cirurgias e assisto sempre que posso. Aprendeu com ele. E edito, e gosto de mostrar nos congressos e tudo. Você e o Matheus, né? Porque são 2 filhos. O Matheus é ótimo. Oftalmologistas. Isso. Cresci vendo ele operar, nunca pensei exatamente em fazer outra coisa. Sempre teve na minha mente que eu seria médico e que seria oftalmologista. Sempre botei na minha cabeça assim, eu vou tentar aprender o máximo de coisas que eu puder antes de eu entrar na residência de oftalmologia. Então eu sempre falava que cardiologia era o que eu mais gostava na faculdade. Se eu não fosse ser oftalmologista, seria cardiologista, que eu adorava cardiologia. Aí hoje eu gosto. Eu teria que dar uma chance, lógico, para que eu entendesse melhor a oftalmologia, e eu me apaixonei, né? Com certeza. Na primeira chance, é isso que eu quero. Com toda certeza. Que eu quero. Então é isso. Hoje eu estou o diretor clínico do Vilar Hospital de Olhos. Isso é uma coisa que me dá muita satisfação, porque são desafios diários. É uma equipe muito capacitada, os colegas são do mais alto pedigree, de qualidade, de execução, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só com os pacientes, mas também em administrar a carreira dos colegas, o modo como eles trabalham. É o nosso dia a dia, né? A gente trabalha ali quase que o dia todo resolvendo isso. E de fato, né? O Hospital de Olhos Francisco Vilar, Hospital de Olhos, como é agora, através do Vision One, é uma empresa que eu conheço há muito tempo, né? E, enfim, a gente se sente muito bem cuidado, de fato, lá. Isso que você está falando, com certeza reflete nos pacientes, nos colaboradores, em todo mundo que faz parte dessa empresa. Obrigado. Dr. César Vilar, oftalmologista, muito obragada pela conversa excelente. Gostou do bate-papo? Adorei. Me Foi convide bom? sempre, tem mais coisas pra gente falar. Tem muita Estou coisa. sempre né? à disposição, Nádia. Tá Prazer certo. imenso. Eu queria agradecer também ao Vilar Hospital de Olhos, agradecer também aos nossos parceiros aqui, o Hospital São Marcos, que está com a gente aqui no nosso Pod Saúde Pi. E muito obrigada a você que acompanhou essa conversa. Compartilhe aí com quem você gostar, com quem você acha que precisa saber mais sobre catarata, sobre oftalmologia. E é um prazer para a gente ter você aqui no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo episódio. Tchau!